O Wesley, infelizmente, para esse jogo ele está fora, né? Está entregue ao departamento médico. Espero que ele se recupere o mais rápido possível, que é um atleta que vem nos ajudando bastante dentro da função. E estamos trabalhando o seu substituto para que possa fazer um grande jogo. Rodrigo, com a ausência do Wesley, você tem algumas opções no elenco, e hoje bem mais do que antes, né? Quando você olha para o banco de reservas, tem um leque. Você tem Anderson Feijão, que pode fazer ali, muda um pouco a característica. Você tem o Léo Cereja, você tem o próprio Bruno Menezes, que pode entrar ali também, mas aí você perde um pouco mais a ofensividade do meio. Você pode adiantar o Didira pelo lado esquerdo. E você tem o Grafite, que, a meu ver, entrou muito bem no jogo passado. E acho que nesse contexto tático que você utiliza, nessa sua filosofia e nesse padrão de jogo, é o que se encaixa hoje melhor. Um 4-3-3, mas com uma forma diferente. E jogando em casa, ser bem mais ofensivo, com o apoio do torcedor, é basicamente isso? Olha, temos que trabalhar as situações, estamos fazendo as observações no treinamento durante a semana. Hoje vai ser mais um dia que fazemos algumas observações dentro de sistema, né? E também de característica, de função de jogadores, daquilo que nós estamos buscando para esse jogo. São nomes que nós estamos fazendo as observações para que encaixe melhor e apresente aquilo que nós estamos querendo para esse jogo dentro de casa. Um ponto positivo que eu vejo foi que fez 3 gols fora de casa, né? Infelizmente sofremos 2 e temos que sempre melhorar, né? Você olhar a situação que foi a partida, corrigir os erros sempre, né? Para a gente procurar sempre estar melhorando, para que isso não aconteça novamente. Então esse é o nosso trabalho como comissão técnica. As vitórias escondem os erros, né? Porque venceu que está 100%, que já está no ápice. E eu vejo também que no jogo passado o Asa apresentou uma certa instabilidade pelo lado esquerdo defensivo. Você corrigiu isso, está corrigindo, chegou a conversar com os jogadores sobre isso e também observou isso? Olha, dentro da própria partida foi uma situação que o lateral, o adversário, estava tendo liberdade para atacar, né? E nós procuramos corrigir isso no segundo tempo, quando a gente colocou um atleta na função, que foi o Grafite, para o preocupar defensivamente, né? Isso aconteceu e ele parou de descer, né? Então dessa maneira que a gente corrigiu essa situação. Às vezes o problema não estava nem atrás, estava na frente, porque a bola estava chegando demais. Uma das opções que estamos trabalhando, né? O Grafite demonstrou isso aí durante a partida, que entrou muito bem, preocupou o adversário, nos deu um respaldo melhor, né? Principalmente na parte ofensiva, né? E é uma opção que nós estamos trabalhando. Rodrigo, teoricamente, né, o Petrolina é o adversário mais fragilizado do grupo, inferior tecnicamente falando, do grupo todo. O Asa venceu fora de casa por um placar 3-2, como você falou há pouco. Foi a única equipe do grupo que conseguiu vencer, inclusive. Isso desperta 2 situações em você. Primeiro, a atenção que os outros times terão com o Asa a partir de agora, um olhar redobrado com o Asa, e para você tem que conversar também, não ser só o técnico, mas um psicólogo, para de repente, se esse ânimo tiver exaltado, baixar mais os ânimos, porque está apenas começando, foi um degrau apenas que subiu. Primeiramente, nós respeitamos a equipe do Petrolina. Tem atletas que eu conheço, inclusive atletas que jogou no Santa Cruz, né? Tem jogadores conhecidos, né? Alguns atletas que jogaram a primeira divisão também aí do Campeonato Baiano, chegaram-se reforços. É um time chato, né, na maneira de se dizer. Estamos avaliando essa equipe, uma equipe que joga muito em função dos seus atacantes, né, que é o Galego e o Quiros, 2 atacantes muito fortes que preocupam bastante. Então temos que procurar anular esses atletas, né, da melhor maneira possível. É um time que joga muito com bola parada, procura-se muita falta para levantar a bola na área, até pela altura do Quiros, que é um atleta muito alto, né? Eles procuram fazer muito essa bola parada. Então tem o nosso respeito, mas a nossa maneira de respeitar o adversário é sempre jogando. Agora, você teve, depois do jogo, uma semana tranquila, né? Está no meio da semana praticamente, uma semana tranquila, trabalho, correções já foram feitas, você já falou isso aí, conversou também, mas eu vou voltar um pouco para essa questão do Wesley. Te preocupa porque ele ficou de fazer o exame hoje à tarde, para saber o grau da lesão? Te preocupa isso pela característica, pela importância que ele tem taticamente para você?
Sim, o Wesley nos ajudou sempre, desde o campeonato estadual, né? Ele vem demonstrando ali a sua função e desempenhando muito bem o seu papel, né? É um atleta que, além de jogar por dentro, ele ataca muito bem o corredor lateral, né? E ajuda a marcar também. É um atleta que, de repente, chega para finalizar, como foi até o jogo passado. Mas, ouvindo do próprio atleta, eu creio que não foi alguma coisa grave, né? Mas temos que aguardar o exame de imagem para confirmar. Uma última pergunta da minha parte para finalizar. Finalizada a primeira rodada da competição, dá para você fazer uma avaliação lógica do que foi a primeira rodada? Eu falo em termos de nível técnico das equipes. Não sai daquilo que nós falávamos desde o início, né? O equilíbrio, né? Tanto que nós fizemos o gol aos 45 do segundo tempo. Poderia ter dado 3 empates se não fosse todos os empates, né? Se não fosse esse gol nosso nos acréscimos, né? Então mostra o equilíbrio desse grupo. Então nós temos que estar atento o tempo todo, procurar fazer um bom futebol e somar o maior número de pontos possível para estar buscando essa classificação. Bom, tá aí o Rodrigo Fonseca, que destacou a situação dos possíveis substitutos do Wesley, destacou entre aspas porque ele não cita nomes, mas eu acho, pelo que eu entendi, na minha opção, eu cravaria o Grafite jogando em casa, um time mais ofensivo. Não sou eu que estou dizendo isso, mas os próprios torcedores do Petrolina nas redes sociais afirmando isso, que o Petrolina é muito inferiorizado nesse grupo, é o time mais abaixo. Eu colocaria o Grafite para ir com um time mais ofensivo, um 4-3-3 em busca da segunda vitória. Mas eu acho que ele também pensa no Bruno Menezes, ou Bruno ou Grafite, e acho que o Bruno, na concepção do Rodrigo, eu posso estar 100% enganado, tem uma leve vantagem para começar jogando no setor do meio campo, e ele fala que já conhece o Petrolina, já estudou o Petrolina em algumas situações, dentre elas, o Petrolina é uma equipe que joga muito em função do seu ataque, é uma equipe que demonstra que quer o tempo todo a ofensividade, pressionando o adversário, você deve ter uma marcação alta, e diz que é uma equipe que trabalha com muitas bolas paradas, alçadas à área, principalmente por causa dos dois atacantes, e um deles, o Queiroz, que é mais alto que a Torre de Babel, muito alto o Queiroz. Então vamos ver o que vai acontecer, mas tá aí o que disse o Rodrigo. Então desse jeito deve estar com a cabeça nas nuvens, né? O Queiroz. Tá pensando alto. Aliás, e o Petrolina tá chegando hoje à noite. Agora eu fiquei curioso. Levando rapidinho. O Petrolina tá chegando hoje à noite. Se não chegou, deve estar chegando hoje à noite ainda. Ele treina amanhã no CT do Asa. Saiu meio-dia de Petrolina para chegar agora à noite aqui. Vai treinar amanhã à tarde no CT do Asa. Mas esse é um assunto que nos deixa bastante numa margem de conforto, porque é um assunto que nós debatemos isso aqui e até divergimos na maneira de pensar esta situação. Se eu não estou enganado, e peço até aqui que vocês possam me auxiliar, mas o André levantou essa bola do Grafite na segunda-feira, gente. Né? Levantou essa bola do Grafite. Foi isso, André? Foi ontem também. Como você não estava, a gente também falou sobre algumas situações. Levantou essa bola do Grafite. Aí nós precisamos dar os créditos de quem tem realmente a capacidade, né, e a coerência de enxergar parecido com o que é o Rodrigo Fonseca da equipe. Entendendo que a proposta, a postura do Asa passa a ser mais ofensiva, ele testar essa situação não foge da forma também como nós estamos pensando e debatendo aqui no Futebol Show. É por isso que nós somos referência, sem nenhuma modéstia, a respeito desse assunto. E o nome do Bruno Menezes, que por mais que o Rodrigo Fonseca tenha tentado desviar e entrar em detalhes nessa situação que foi colocada na entrevista coletiva com o Eduardo Cardeal, mas também é uma situação que está sendo trabalhada, eu não tenho dúvida nenhuma disso, até pelo futebol que ele apresentou no jogo contra o Sergipe. Entrar no decorrer de uma partida, quem já viveu, mesmo em caráter de futebol amador, essa situação, se entrar num jogo com bola já rolando, né, entrar na partida no decorrer, isso exige muito mais uma capacidade do atleta, e o Bruno conseguiu fazer isso, entendendo que a entrada do Bruno Menezes não deixa a característica do Asa tão ofensiva como ficará se entrar com o Grafite. Então, se o Asa está buscando, se o Rodrigo Fonseca está tentando manter uma postura agressiva para vencer um Petrolina,
E por ser um Petrolina, por ter cobrança de torcedor, essas histórias elas servem muito como parâmetro para todos nós. Estamos tratando aqui de informação. E isso é informação. Não dá para você chegar aqui e desprezar essa notícia. Mas todos nós sabemos que o futebol já nos ensinou tanta coisa, e eu digo aqui para os mais velhinhos, sabe? Como todos nós aqui, já nos deu aulas aqui, a gente de fora, de tanta coisa. Às vezes o time chega com esse espírito de cachorro morto e acaba muitas vezes pregando peças, entendeu? Então, como eu já tenho um pouco de cabelo branco, não só na barba, como já dá para perceber, mas também no cabelo, aqui na cabeça, eu estou aqui muito mais em acreditar que esse daí pode ser um discurso, né, um vitimismo da equipe do Petrolina, e que o Asa precisa botar a mola dele para poder fazer dentro de casa aquilo que o torcedor espera que faça, que é vencer o jogo. Esse discurso aí de que o Petrolina, porque o torcedor está dizendo que é o time mais fraco, essa coisa toda, isso para nós só serve como informação. Porque dentro de campo, numa Série D do Campeonato Brasileiro, não é de se esperar, por exemplo, a equipe boba. Até o Jaciobá, quando estava sendo saco de pancada na competição, conseguiu ser uma equipe muito competitiva em determinados jogos em que se colocava favoritismo total, porque é a Série D do Campeonato Brasileiro. Um exemplo claro disso é a primeira rodada da competição, quando nós tivemos apenas o Asa vencendo, os outros jogos empate. Então, o que o Asa precisa fazer, o que o Rodrigo precisa fazer nesse momento, é pensar no que tem nas mãos, testar as opções que tem, continuo mantendo o ponto de vista que, por questão de merecimento, começar com o Bruno Menezes não seria incoerente, mas também manter o Grafite, que não foi mal no jogo contra o Sergipe, entre os titulares, seria também uma forma de reconhecimento e um acréscimo também de agressividade na parte ofensiva que o Asa passaria a ter na postura, caso venha a ser escolhido o Grafite entre os titulares. Dos demais jogadores, acredito que a formação será exatamente a mesma. O lateral que ele disse que obrigou o Rodrigo Fonseca a fazer a mudança do Grafite pelo Colina no segundo tempo contra o Sergipe foi o Filipinho, jogador que estava atuando no futebol da Bahia. E depois entrou o Dudu, que era do CRB, lateral direito, porque o Filipinho se machucou já no final do jogo. E como ele estava tendo liberdade para poder, naquele momento do primeiro tempo, quando o Asa oscilou, fazer as infiltrações, as jogadas de apoio pelo lado direito, nas costas ali do lateral esquerdo Gabriel, muitas vezes dando um calor danado ali na marcação, na cobertura do Ítalo, Rogério. Então o técnico Rodrigo Fonseca, de uma maneira bem inteligente, foi buscar o Grafite, que teve a oportunidade de contragolpear, ataque contra a defesa. E aí foi quando o defensor Filipinho passou a ficar mais preso na marcação no segundo tempo, e o Asa conseguiu resolver um problema muito grave que apresentou no primeiro tempo de fragilidade naquele corredor esquerdo. Então vejo que nessa situação, entendendo nas palavras também do técnico Rodrigo Fonseca, ele deixa no ar as dúvidas que tem sobre a montagem da equipe. Concordo também com a maneira de pensar do Eduardo Tadel, quando ele disse que deixa dúvidas no ar, porque é uma situação que nós já prevíamos também, que ele vai utilizar esses dias para dirimir todas essas dúvidas e tentar colocar o que há de melhor na equipe do Asa para vencer a equipe do Petrolina. Tem ainda sobre Anderson Feijão e Léo Cereja. Então, descarta esses dois e ficam Bruno Menezes e o Grafite. Quando eu falei da segunda-feira do Grafite, e a opção que eu falei sobre o Grafite é porque, como o Videlan citou, eu costumo muito falar, que quando o jogador entra no segundo tempo para ele adquirir e se adaptar ao ritmo do jogo, é difícil. Porque no primeiro pique você abafa, você não consegue chegar no ritmo de que já está a 200 por hora, você começa o jogo ali a 100 depois que entra e depois que se adequa. E quando eu citei o Grafite, a gente tem que lembrar que, pelo menos, foi um critério que eu utilizei para achar melhor a entrada dele. Ele estava primeiro em campo do que o Bruno. O Bruno entrou depois, na saída do Wesley. Então, nesse ajuste que fez o técnico Rodrigo Fonseca, o Grafite ele já estava com desempenho melhor, não comparando com o Bruno Menezes, o desempenho do Grafite, justamente para bater com o lateral do Sergipe e jogar nas costas do lateral e fazer a dobra com o Gabriel. E aí depois entra o Bruno Menezes, depois do ajuste.
feito pelo o Rodrigo Fonseca com a entrada do Grafite. E aí o Asa ganhou em possibilidades de profundidade e também de amplitude com o Grafite junto do Gabriel, tendo aquela aproximação, e o controle de meio de campo com o Bruno Menezes depois que ele entrou no jogo contra, aliás, dentro no lugar, melhor dizendo, do Wesley. Mas é bom também a gente citar algo, que existem situações de jogo. É diferente você entrar num jogo que você necessita vencer ou apenas se defender. O Asa já estava agressivo porque o Sergipe tinha baixado as linhas. Então por isso que eu falei que eu preferiria o Grafite, porque ele entrou e mudou um pouco o contexto do jogo, fazendo a dobra com o Gabriel Feliciano. Não que o Bruno Menezes também não possa entrar no jogo contra o Petrolina. Acredito, não vou lembrar o nome do ouvinte que falou ontem, Tony. Mas é bom destacar também que, inclusive, foi uma leitura muito boa e inteligente. A entrada do Bruno Menezes também dá a possibilidade do Asa utilizar os laterais. Prender um pouco o Bruno no meio de campo para povoar o meio de campo e liberar o Gabriel do lado esquerdo e o Paulinho do lado direito. Ou seja, são opções que o técnico Rodrigo Fonseca tem entre Grafite com um time mais ofensivo, de 3 atacantes, mais agressivo, colocando mais gente ao ataque, ou povoando o meio de campo com o Bruno Menezes, que é aquele cara que circula mais, centralizando, tendo um jogo de aproximação para liberar os laterais. Então, são problemas bons de novo que o Rodrigo Fonseca tem. Inclusive o Pirulito tá aí com os gráficos que a gente colocou em campo ontem no programa, e o Grafite com o 4-3-3, e com o Bruno Menezes manteria o 4-3-1-2, só que com essa circulação dele no meio de campo e tendo mais possibilidade de alguém encaixar ou então preencher o lado esquerdo. Então são opções do técnico Rodrigo Fonseca, mas eu sigo com a mesma opinião de segunda-feira. Eu entraria com o Grafite pelo contexto do jogo. É óbvio que o Petrolina, ele vai dizer que é o mais frágil, o torcedor vai dizer que é o mais frágil, mas dentro de campo tudo pode mudar. Então, quanto antes o Asa se prevenir nesta situação e ser um time com iniciativa, mais propositivo e agressivo contra o Petrolina, e tentar definir o jogo já de início no primeiro tempo, melhor. Então, dentre todos esses aspectos e dentro dessas premissas, eu acredito que o Grafite, para mim, é a melhor opção para ter um 4-3-3. E óbvio, é porque muita gente acha que vai ser 4-3-3 e vai só atacar. Não, quando defender, faz as duas linhas de 4 naturalmente. O Didira vai centralizar ali para fazer a sombra com o João Cabral, mas fica um time mais leve também, né? E tem a possibilidade, como eu falo, dos pontas, né? Dos pontas com características diferentes, porque o Grafite é o direito jogando pela esquerda e o Kellyton é o esquerdo jogando pela direita. Então, pode ser que tenha um jogo de profundidade do 1 para 1 dos dois, pode ser que eles façam um jogo por dentro para liberar as laterais, melhor dizendo. Então, são opções ofensivas que o Asa tem. A grande questão é a postura, o comportamento. O comportamento do Asa tem que ser de um time que tem iniciativa, que seja agressivo, para tentar definir o jogo, porque pode ser um jogo que se torne complicado. A gente já viu várias vezes acontecer isso no futebol. Vem um time mais frágil, fecha lá a casinha, e aí começa a ansiedade de não conseguir infiltrar, de não conseguir ter uma dinâmica de movimentação. O time vai lá, faz 1-0, fecha a casinha de novo e babau. Então é postura e comportamento, sendo agressivo e tendo iniciativa. Acredito que com esse 4-3-3 com o Grafite é a melhor opção. Eu sinceramente, eu também, olhando desse ponto de vista do André Áveres, eu vejo que o Grafite seria uma opção interessantíssima para que o time entrasse mais ofensivo. Mas isso não quer dizer, por exemplo, que ele entre com o Bruno Menezes e de repente o time tem uma pegada diferente. Ele não possa modificar, por exemplo, essa formação ou esse sistema tático no decorrer do jogo, né? E como disse o Cardeal agora há pouco aí, ele disse que a probabilidade é de ou Bruno Menezes ou o Grafite, pelo que produziu o Bruno Menezes no setor de meio campo, que para mim foi o melhor jogador em campo. Aí se vamos colocar Bruno Menezes ou Didira disparado. Didira é fora da curva. Dos demais, para mim, Bruno Menezes foi o melhor jogador em campo contra o time do Sergipe. E esse futebol que o Bruno Menezes praticou no jogo contra o Sergipe, para mim, o credencia ser titular do time do Asa.
O futebol, por exemplo, que o Grafite jogou também, para mim o credencia também ser titular. Mas a gente precisa entender, por exemplo, que o Asa tem outras opções e são jogadores interessantes dentro desse sistema utilizado pelo Fonsecão. E assim, o Grafite ou o Bruno Menezes, para mim, um dos dois que ele optar para colocar, para começar jogando contra o Petrolina, eu entendo que o time vai bem. Agora, de repente, se não dá certo no decorrer do espetáculo, ele pode modificar, fazer uma mudança ali, enfim, e dependendo do comportamento da equipe adversária. Mas entendo que se ele escolher o Bruno Menezes, também será uma boa opção pelo futebol, repito, que o Bruno praticou no jogo contra o Sergipe na vitória por 3-2.